Gravação? Tá ótimo, está gravando. Então, em geral, gente, provar que algo é falso, basta você chegar com um exemplo específico, tá? Uma coisa pontual para negar uma coisa. Por exemplo, eu falo assim, é, é, alguma coisa generalista, entendeu? Tipo, o, eu falo, nenhum brasileiro foi à Ilha Galápagos, por exemplo, esse ano. E aí, se alguém chega e apresenta uma pessoa que foi, já derrubou a minha tese, entendeu? Então, o que eu falei é falso por causa de um exemplo que a pessoa deu. Tudo bem? Só que aqui nesse problema tem uma coisa curiosa, tá? Que é o item C. E o item C, ele é falso, mas ele requer uma demonstração. Tá? Então, nem sempre esses problemas de verdadeiro e falso, verdadeiro você tem que provar, né? E o falso você tem que dar um contra-exemplo. Esse aqui é um exemplo que o falso a gente vai ter que demonstrar que é falso. Então, vamos à prática, bem? Então, a questão A. O que é que diz essa questão A aí? Se o conjunto S, a gente tem uma coleção de vetores aqui, ó. Se esse conjunto é linearmente, isso aqui no Rn, né? Dimensão n aí. A gente tem uma coleção de vetores e esses vetores são linearmente independentes. Então, isso aqui está afirmando que se a gente tem uma coleção de vetores linearmente independentes e a gente extrai dessa coleção um subconjunto, alguns vetores, esse subconjunto continua sendo linearmente independente. Bom, é, o que é que vocês acham que isso aí é? Tá? Alguém chuta que é falso? A gente tem uma coleção de vetores, né, que são LI, daqui a gente extrai uma subcoleção, a gente quer olhar essa parte menor, né? Seleciona alguns, saber se isso ainda continua sendo LI, linearmente independente. Tá? Então, a resposta para essa pergunta aqui, isso aqui é verdadeiro. Tá? De fato, você é um subconjunto de um conjunto LI é LI. Essa é a frase. Então, e por que isso aí é verdadeiro, né? Então, eu vou colocar aqui que isso aqui é verdade. Aqui para fazer um comentáriozinho aqui, não sei como é que esse aqui é verdadeiro. Aliás, não vou perder tempo com isso aqui não. Tá? Bem, então esse aqui é verdadeiro. E por que é verdadeiro, eu vou estar argumentando aqui com vocês. Vamos aqui então, gente. Pensem comigo aqui, ó, e a gente tem um conjunto, né? A gente tem um conjunto. Eu vou, a título de exemplo, vamos lá, eu tenho os nossos V1, ok? Até um VR, né, que ele colocou lá. A gente tem uma coleção S aqui de R vetores, né? Isso aqui é um subconjunto do Rn. No Rn, isso aqui linearmente independente. E aí, desse conjunto aqui, ó, bem, o que significa ser linearmente independente? Linearmente independente significa que nenhum deles é combinação linear dos demais. Tá? Né? É um dos sentidos de linearmente independente. Tá? Que nenhum é combinação dos demais. E aí, o que acontece? Então, isso aqui é um conjunto que é o que vamos chamar de um conjunto grande, né? É o S original. E nenhum desses vetores é combinação dos demais. Agora imagina que desse S a gente extrai um subconjunto que eu vou chamar de T. Tá? Imagina que a gente extrai um vetor aqui, a título de exemplo também, eu não vou pegar vetores aleatórios, eu vou pegar, por exemplo, os três primeiros aqui. Ó. Vou pegar de V1, V2 e V3, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? Por que isso aqui continua linearmente independente? Tá? Porque, ora assim, ó, pensem comigo, isso forçosamente ocorre. Porque se um vetor desses aqui, ó, bem, aqui, né? Qualquer um desses vetores, gente, já não era a combinação linear de todos os demais. Então, e qualquer um desses vetores aqui nesse conjunto T, ele não pode ser combinação dos outros demais também aqui, ó, né? Dentro de um conjunto menor.
Por quê? Porque se você pega nesse conjunto menor um vetor que é combinação dos outros, né, no sentido de que é linearmente dependente, no fundo, né, por exemplo, o V1 ser uma combinação linear de V2 com V3, ou ser um x V2 mais um y V3, ó, né? Obrigatoriamente você escreveu ele como combinação linear de todos os outros do conjunto maior. É só você colocar zero aqui, ó, nos demais, o 0V4, ó, mais até 0VR, tá? Então, num conjunto menor, se um vetor é combinação dos outros vetores do conjunto menor, você acrescenta os demais vetores, né, colocando zeros, e você acaba escrevendo ele como combinação linear, né, dos outros vetores no conjunto maior. E aí, portanto, isso aqui seria linearmente dependente no grande, coisa que não ocorre, tá? Isso não ocorre, né? Isso aqui, ó, e não ocorre isso aqui, tá? Não ocorre. Então, a prova de que isso aí é verdade você pode escrever assim, né? Que se um, um vetor qualquer é combinação de, uma parte dos vetores, né, do conjunto S, ele também vai ser uma combinação de todos os demais vetores de S, portanto, S seria linearmente dependente. Então, não pode um vetor, seja lá qual for dele, ser combinação linear de alguns outros, porque senão automaticamente ele é combinação linear de todos. E aí e aí fica provado aí se a, a questão aí se tem A, bem? Ficou claro, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma passagem? Como Se alguém quer mais detalhes sobre a explicação dessa parte aí, por favor, peço que me interrompam a qualquer momento, tá? Porque como eu estou na tela aqui olhando para a prancheta, eu não vejo. Eu vou tentar acompanhar o chat aqui com vocês. Vou deixar ele aberto aqui, ó. Ah, a Stephanie perguntou se estou gravando a aula. Eu estou gravando a aula sim, ó. Sim, acho que a aula tá. A gravação tá rodando aqui direitinho. Estou gravando a aula sim, tá bom? Vamos lá. Então, bem, e qualquer esclarecimento. Bem, gente, deixando claro que aqui eu estou para tirar as dúvidas, né? Então, se eu chegar aqui para deixar mais dúvidas, por favor, né? Eu peço que vocês realmente me perguntem as coisas para eu poder esclarecer ou explicar de outra forma, para não ficar, né, de repente, o que eu expliquei aqui, que é, né, isso aqui que eu expliquei, né, de repente, isso aqui que eu expliquei, né, que está claro para mim, pode ser que a forma que eu escrevi não está claro para vocês, tá? Que eu estou dando só a explicação, não escrevi a solução precisamente. Então, me cobrem o que vocês acharem que pode ser melhorado ou mais esclarecido, bem? Então, vou passar para o item B aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o item B. Então, o item B, ele tá afirmando o seguinte, se a gente pega o número real R, né? Então, R vezes o determinante de uma matriz é igual ao determinante de R vezes a matriz. Bom, é, bem, isso é falso, tá? Essa questão é falsa. E ela é falsa pelo seguinte fato, tá? Então, eu vou tá colocando aqui um F aqui, ó, né? Ela é falsa pelo seguinte, é, a função determinante, gente, é o que a gente chama, ela é uma função multilinear nas linhas ou colunas da matriz. Multilinear é o quê, ó? Um valor que multiplica uma linha, ele pode sair do determinante, ou uma coluna. Tá? Então, essa é a propriedade. Um número que está multiplicando uma linha, e não a matriz toda, né? Então, quando um R está multiplicando uma matriz inteira, que é isso aqui tudo, né? Vou botar aqui na minha folhinha aqui, que é melhor. Então,
Então, por exemplo, isso aqui, gente, R vezes uma matriz toda, o significado disso é que esse R ele está multiplicando todas as linhas, ou você pode observar que ele está multiplicando todas as colunas, que é a matriz toda, né? E a propriedade real a que se refere, né? R determinante de A igual é, né? Aí está afirmando que R vezes o determinante, né? A matriz é igual ao determinante de R vezes a matriz, tá? Isso é falso, tá? Isso aqui é falso. O que de fato acontece é o seguinte, gente. O determinante, olha só, né? O determinante, né? Aí eu vou escrever uma matriz em formato de colunas, né? A matriz ela tem as colunas, coluna um, né? Coluna 2. Imagina uma matriz N por N, que tem N colunas e N linhas, tá? Isso aqui é a matriz, tá? Então, pense que essas colunas estão em pé aqui assim, ó. Isso aqui é a matriz, né? Esqueçam essas vírgulas. Uma matriz assim, tá? O determinante ele tem a propriedade seguinte: se tiver um R multiplicando uma coluna, tá? Esse R pode sair. Isso aí sim, isso é R vezes o determinante de C1, né? C2 até Cn, a matriz aí. Essa é a verdadeira propriedade. Então, as constantes que multiplicam cada coluna, isso vale para as linhas também, tá? Vale para as linhas. Então, a gente pode retirar o R de cada coluna, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma matriz A aqui, ó, tem a coluna 1, coluna 2 e tem N colunas, ó, e a gente multiplica R vezes essa matriz aqui toda, né? Isso aqui, na verdade, esse R ele sai daqui e multiplica todo mundo, né? Que ele multiplica a matriz toda. Tá? E aí, quando a gente calcula... Isso aqui, ó, isso aqui é o R vezes A, né? É isso aí, ó. É o R multiplicando todas as colunas da matriz. O determinante disso aqui, ó, por essa propriedade aqui que eu apresentei para vocês, ele é o seguinte, ó. Esse R que está multiplicando esse C1 pode sair, ó. Ele sai, ó. É R determinante de C1, ó. O R daqui sumiu. Aí aqui vai ficar RC2 até RCN. E aí, ó, eu posso ir tirando cada um R desse por vez, ó. Isso aqui não altera o determinante. Você tirar um fator que multiplica uma coluna, isso não altera o determinante. Não sai. Agora eu posso tirar esse R aqui, ó, mandar ele para fora. Aí ele se junta com esse aqui, vai ficar R ao quadrado, ó, vezes o determinante da matriz, ó, C1, C2, tá sem R, ficaria RC3, TRCN. Isso aí, é isso que acontece. Então, se a gente vai até o final, ó, tirando todos esses R, o que acontece é o seguinte, ó. Esse primeiro aqui, ó, que é o determinante de R vezes a matriz A, tá? Isso aqui, ó. Como esse R multiplicando a matriz multiplica todas as colunas, né, de cada coluna sai um R, no final, né, se a gente seguisse aqui com esse, tirando todos os R, a gente chegaria que isso aqui é R elevado a N vezes o determinante de A. Que aí, né, sairia todos os R's e sobraria a matriz original A. Então, a fórmula é essa, tá? A fórmula, esse R aqui de fora, ele tem um expoente, o tamanho da ordem da matriz. Tá? Isso aqui eu estou provando o que é de fato o que deve ocorrer, mas o problema aqui, ele pede o quê? Ele afirma, se R é um número real, então R vezes determinante de A é determinante de R. Aí você fala, isso é falso. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. É falso. Como é que você prova que é falso? Você não precisa, se você argumentasse com o professor, né, com alguém, de que isso aqui é o verdadeiro, isso é aceitável. Tá? Totalmente aceitável, que você, inclusive, você está exibindo o que é verdadeiro e de que forma vale o argumento. Mas para esse problema, que é uma afirmação geral, basta um contra-exemplo. Nem precisaria essa argumentação toda que eu fiz agora. Né? Eu argumentei com vocês mais para mostrar o que ocorre de fato. E aí, o que acontece aqui é o seguinte: como é que dá um contra-exemplo para essa situação? É só você criar uma matriz, criar uma situação em que isso não ocorre, ó, que R vezes determinante de A é igual a determinante de R vezes A.
a gente quer fale. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem difícil. Provavelmente qualquer matriz, qualquer não, tá? Você monta uma matriz aqui, ó. Vou colocar aqui 3, 1, 1, 2, ó. Tá? Qualquer matriz. A chance de você, bem, se o determinante de A for 1, bem, tem situações ainda que isso aqui ocorre, tá? Mas não vai ocorrer sempre. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa matriz A aqui e vou tomar R igual a 2, ó, tá? O que é R vezes A? Né? R vezes A vai dar 6. Vou dobrar tudo aqui. Então, vai dar 6, 2, 2, 4. Tá? E vamos à nossa conta, então. Determinante de R vezes A, que é o determinante dessa matriz aqui, vai dar, ó, 24 menos 4 vai dar 20. Tá? Quanto é que é R vezes o determinante de A? O R é 2 vezes o determinante de A é 6 menos 1 vai dar 5. 2 vezes 5 que dá 10. E aí, coisas são diferentes. Tá? Então, isso aqui o item, resolve esse item B aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, um contra-exemplo, né? Bem, o item A foi verdadeiro e a gente entrou com uma argumentação para provar que é verdadeiro. Esse aqui, para provar que é falso, basta a gente entrar com um contra-exemplo, né? Que é esse contra-exemplo. Ah, tome A. E como é que você responde isso? É só fazer assim, escrever assim mesmo. Ó, tome A igual a isso e R igual a isso, né? Com isso, né? Com isso, vírgula. Isso aqui acontece, tá? E a prova é isso. E, portanto, o item B é falso, né? Você coloca aqui, ó. E, portanto, B é falso, tá? Então, isso aí é a solução do problema. Vamos para o item C. Espera aí, gente, que eu vou ligar aqui, eu tô morrendo de calor aqui. A luz aqui tá... Bem, deixa eu ver aqui, entendeu? Tudo bem. Então, vamos aqui no nosso item C. O que afirma esse item C aqui, ó? Então, ele pega, bem, seja π um, um plano contendo a origem, tá? Então, ele pega um plano em R3, contém a origem, né? Portanto, é um subespaço vetorial do R3. E aí ele afirma, então, existe um único subespaço próprio H de R3, tá? Bem, subespaço próprio H de R3, gente, essa palavra próprio significa diferente, tá? É um subconjunto, né? No caso aqui, subespaço, né? Mantém a estrutura de espaço vetorial. E esse próprio significa que não é o R3. H de R3. Com esse H não é o π, não é o plano, contém um plano e não é o R3. Tá? Então é como se fosse assim, ó, né? É como se a gente tivesse, como ele está dizendo assim, ó. Então a gente pega um plano que não é nem pertencente ao R3, tá? Isso aqui é contido, viu, gente? Vou corrigir aqui, ó, isso aqui é contido, tá? É contido. E o que pertence o plano é um subconjunto, né, do R3, não um elemento do R3. Então vamos lá. Então ele está pegando um subconjunto do R3, que é um plano contendo a origem, portanto é um espaço vetorial de R3 de dimensão 2. Ele está afirmando que existe, né? Existe um subespaço do R3, que é um subespaço próprio, está contido, mas é diferente do R3, tá? Que contém esse plano e também é diferente desse plano, tá? Então, essa afirmação, isso aqui, ela é falsa. Tá? Isso aqui é falso. Não existe, né? Entre o plano e o R3, não tem mais nada que contenha o plano, em termos de subespaço.
tá? Porque o R3 ele é composto aqui, ó. Quais são as estruturas de subespaço do R3? A gente tem a origem, né? O vetor nulo, que é um subespaço de R3. Depois a gente tem todas as retas que passam pela origem, que são os subespaços de dimensão 1. Depois a gente tem todos os planos, né? Então a gente tem um ponto, né? Aqui. Depois a gente tem retas pela origem, né? Então isso aqui são, né, são os subespaços, né? O conjunto dos subespaços. Os de dimensão zero são o conjunto dos subespaços de dimensão 1 são todas as retas que passam pela origem. Depois a gente tem isso aqui dimensão zero, né? Dimensão igual a zero, isso aqui é dimensão igual a 1. E os planos que passam pela origem são os de dimensão igual a 2, tá? Planos pela origem, né? Aqui são os de dimensão igual a 2. E os subespaços de R3 com dimensão 3 é só ele, só o R3, de dimensão 3. Tá? Isso aí são todos os subespaços do R3. Então, quando a gente toma um plano, gente, né? Um plano aqui do R3 que passa pela origem, que é o nosso π, tá? Entre ele e o R3 não tem mais nada, não tem nada que contenha, né? Porque se alguma coisa vai conter esse π, que é subespaço, tem que ser um plano. E aí o plano teria que ser esse próprio π aqui, tá? Ou então o R3 todo, né? Não tem nada que contenha o π que é diferente dele, né? Ou seja, um plano que contém, né? Porque isso aqui ou é plano ou é o R3. Então não tem nada intermediário aqui. Tá bom? Então só que isso aqui é um falso que a gente tem que demonstrar. É falso. Não tem como entrar como contra-exemplo. E a prova disso é a seguinte, ó. Ela de fato é um pouco mais elaborada. É uma prova meio que por absurdo, tá? Então a gente pega o nosso plano e eu vou supor que tem um H que contém o π é diferente dele, né, que também é um subespaço vetorial de R3, tá? Né? E a gente eu vou provar que, na verdade, esse H ele não pode ser próprio, não existe um próprio. Esse cara tem que ser o R3. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, ó. Pega o nosso π, né? Que é um plano, então ele tem dimensão 2, então ele tem uma base UV, tá? Vou chamar de VW, tá? Ele tem uma base VW, de dois vetores, né, linearmente independentes, tá? Então, a gente tem uma base de π formada por esse V e por esse W. Supondo que tem um subespaço que contém esse plano, que é um subespaço maiorzão aqui, ó, uma coisa maior, e contém esse plano, portanto, é maior do que esse plano, né? Então, eu estou supondo que o conjunto H menos o π é diferente de vazio, tá? E estou supondo também que o π está contido em H. Então, tem gente em H que não está em π, para ser diferente, que é essa parte de cima. Então, vai existir um vetor que está em H e não está em π, né? Porque o H contém o π propriamente. Então, tem coisas que estão aqui que não estão aqui. E aí eu vou pegar um vetor aqui, U, tá? Um U que pertence a H e ele não pertence a π. O que que acontece então, gente? Isso aqui, ó, né? Isso implica, né? Tomando, tomando um U que pertence a H menos e não está no conjunto π, né? Ou seja, ele está no conjunto H menos π, isso aqui, ó, o V com o W e com esse U, isso aqui forma um conjunto, isso aqui é linearmente independente. Tá? É linearmente independente por quê? Porque, bem, se é um conjunto linearmente independente,
né? E cada vetor desse pertence a H, ó, eu vou argumentar porque ele é LI. Tudo isso aqui pertence a H. Então, H ele teria três elementos, né, três vetores linearmente dependentes. Então, a dimensão de H é 3. Isso aqui implicaria que a dimensão de H seria igual a 3. Isso implica, né, que H teria que ser o próprio R3. Portanto, ele não pode ser próprio, né? É um subconjunto próprio. Ele tem que ser o R3. E por que esses três vetores seriam linearmente dependentes? Ora, pensem comigo aqui, ó. A gente tem que provar que nenhum vetor é combinação linear dos outros dois, tá? Então, olha só, o V com o W, eles já são linearmente independentes, né? Porque eu tomei ele como base do π, tá? E quando eu acrescentei um elemento de fora desse espaço, que é o espaço gerado por V e por W, esse U, naturalmente, ele nasce não sendo combinação linear desses outros dois, tá? E aí, bem, tem até um resultado, né? Que se você lista, né, se você coloca uma lista de vetores V1 até Vn, né, se cada vetor não é combinação linear dos anteriores, isso aqui tudo é LI, linearmente independente. Então, o W não é combinação linear do V e nem esse U é combinação linear dos dois anteriores. Então, esse conjunto é linearmente independente. Tá bom? Então, se é independente, o H tem dimensão 3, então ele tem que ser o R3. Então, a gente não consegue pegar um espaço que contenha um plano, que é diferente do plano, e esse espaço ser diferente do R3. Isso aqui não ocorre, tá? Ele tem que ser igual ao R3, tá? Porque ele vai, né, esse processo aqui, ó, é um processo de construção de uma base para esse espaço H. Para esse H de dimensão 3, aí tem que ser o R3 todo, né? E, portanto, aqui a gente tem aqui a nossa, esse item aqui, isso aqui é falso. Só que é curioso, né? Esse aqui é um falso que não dá para dar um contra-exemplo, né? Um falso que você tem que traçar uma demonstração de que isso aqui é falso. É, bem, esse item D, ele é um item que é mais uma questão de notação, tá? Espero que vocês estejam afiados aí com o dicionário, né? Aí da álgebra linear. Quer saber, né? Saber o que significam as coisas e ter bastante resultado, né, memorizado para poder usar como ferramenta. Então, vamos lá. Isso aqui está afirmando o seguinte, ó. Se a dimensão, né, isso aqui é o nulador de uma matriz, né? O que é o anulador de uma matriz? O nulador, né? É, tem uma matriz, não sei se vocês já estudaram a parte de transformações lineares. Uma matriz, quando a gente multiplica uma matriz por um vetor, né, né, imagina que a gente tem aqui, ó, uma matriz A e a gente está multiplicando ela por um vetor x. Isso aqui é um vetor, né? Isso aqui é um outro vetor. Tá? Por exemplo, se a gente pega, imagina que eu esteja aqui uma matriz 4 por 3, tá? E aí eu estou multiplicando essa matriz por um vetor x, né? O que que acontece, né? Isso aqui obriga, por exemplo, bem, como essa matriz é 4 por 3, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então, ela tem aqui 4 linhas, né, e 3 colunas. Essa matriz ela tem esse formato aí. Para eu multiplicá-la por um vetor, esse vetor aqui, ó, né, ele vai ter que chegar aqui em cima, ó, né,
para se combinar com as linhas de A, o número de linhas dele tem que ser o número de colunas aqui da... Então, esse vetor ele tem que ter esse formato aqui, ó. Ele poder sair daqui, encontrar com essa linha e fazer o produto interno dele com essa linha para gerar aqui né, esse primeiro pontinho aqui, ó. E esse resultado aqui, ó, vai ser, né, o produto desse único vetor, portanto, isso aqui só tem, né, uma coluna, por todas essas linhas aí, ó, o produto interno, né? É, produto interno de vetores. Aquele produto que decide se dois vetores são ortogonais ou não e tal. Aqui a gente teria um, dois, três, quatro. Tá? Então, isso aqui obriga, né, num produto de matrizes, obriga que esse vetor ele tenha o mesmo número de colunas, né? O número de linhas dele, no caso 3, tem que ser o número de colunas da, da matriz. Então, ele tem que ser 3 por 1. Então, isso aqui é uma coisa. E quando a gente multiplica uma matriz, né, que está bem definido esse produto aqui, né, tudo certinho, aqui é 4 por 3, e aqui é 3 por 1, certinho, isso vai gerar um vetor também, né? Isso aqui é um vetor que ele é 3, ele no caso aqui seria 4 por 1. Cancela aqui, fica esse por esse aqui. Então, o produto de uma matriz por um vetor gera vetor. Isso aqui, gente, isso é uma função, né? Então, a matriz multiplicar um vetor. E esse vetor aqui, a gente entende que ele pertence ao R3, ó, né? Então, multiplicar uma matriz 4 por 3, e ela só é multiplicável por vetores de R3 e vai estar gerando vetores de R4. Tá? Então, isso aí acontece um fenômeno que a gente já conhece, que é a transformação de coisas em outra coisa, e o nome disso é função. Então, uma matriz A, por exemplo, 4 por 3, multiplicada por vetores de R3, vai gerar vetores em R4. Como é isso? Isso é uma função, né, que pega um vetor aqui de R3 e transforma num vetor AX de R4. Então, toda matriz a gente pode associar essa matriz a uma transformação, ok? Uma transformação. E vice-versa, né? Toda transformação tem uma matriz a qual exatamente realiza essa função. Que vocês vão estudar isso com as transformações lineares. Tá? E aí, gente, né? Aí tem, bem, isso aqui é o R4, né? Nesse R4 aqui tem, por exemplo, a origem, né? Existe a origem aqui, que é o vetor nulo, né? Só que aqui é o vetor nulo, eu vou escrever um 4 aqui, que é o vetor nulo da direita, né? Tem um vetor nulo aqui do lado esquerdo, que é o vetor nulo do R3. Então, existe uma coisa que é saber, olha, e agora eu vou omitir aqui a ordem na matriz, né? Eu vou supor aqui que a gente já está bem entendido. Então, quando eu pego uma matriz, multiplico por um vetor e quero saber quais são os vetores daqui que são levados na origem daqui. A gente chama isso aqui de... Esse conjunto dos vetores que são levados ao zero do lado direito é o que a gente chama de núcleo da matriz ou da transformação. Esse aqui é o núcleo. É por isso que lá no início do curso vocês estudaram sistemas homogêneos. Tá? Né? No fundo, estudar sistemas homogêneos é estudar núcleos dessas transformações aqui. Ó. Tá? Esse núcleo, isso aqui é um subespaço vetorial. Núcleo de A. Tá? Isso aqui é um subespaço de R3. E eu vou colocar aqui do domínio de A, que em geral não precisa ser o R3 não. Né? Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Isso aqui é um subespaço. Ok? E a dimensão desse espaço é o que está aqui, ó. Tá? É o nulador da matriz. E, e tem um teorema que é o do núcleo-imagem, né? O teorema do núcleo-imagem, o que é que diz esse teorema? Ele diz que a dimensão do núcleo, quer dizer assim, né? A dimensão do núcleo de A, da matriz A, mais a dimensão da imagem de A, porque a imagem dessa transformação
tá? Isso aqui é justamente, isso aqui, ó, são todos os vetores que estão indo na origem, né? A imagem de A, gente, é o conjunto de todos os vetores desse tipo, ó. É tudo que pode ser escrito como AX com X pertencente lá ao domínio de A, tá? São todos os elementos dessa forma. O núcleo é só aqueles elementos que dão zero, né? Mas imagens desse tipo, né, quando esse x começa a caminhar no domínio da função, a varrer todas as possibilidades do domínio, a gente olhar para todo mundo né, com essa cara está olhando para a imagem. É claro que o neutro aqui do contradomínio, do R4, né, por exemplo, aqui, ele, ele vai ser um desses elementos. Mas podem ter outro, isso aqui pode dar não nulo. Quando a gente reúne tudo, isso aí dá o conjunto imagem que a gente chama, tá? Então, a dimensão da imagem mais a dimensão no núcleo, isso aqui dá a dimensão do domínio de A, tá? Então, por exemplo, nessa matriz aqui, ó, a imagem aqui não precisa ser o R4 todo, não. Aliás, nem tem como ser o R4, tá? Porque a dimensão de uma transformação, ela não aumenta a dimensão. Ela não, na pior das hipóteses, ela baixa a dimensão, tá? Então, a imagem dessa transformação, essa transformação ela vai pegar o R3, vai criar um espaço, subespaço dentro de R4, no máximo de dimensão 3. Vai ser de dimensão 3 se ela for injetiva, ou seja, se as linhas, as colunas são linearmente independentes, tá? E aí, enfim, a imagem é um subconjunto aqui, ó. A dimensão dessa conjunto imagem, que é esse aqui, mais a dimensão do núcleo, dá a dimensão do domínio, que é esse 3 aqui. Bom, então, isso aqui tem o que a gente vai usar para resolver. Estou fazendo uma revisão para vocês. O teorema de núcleo-imagem. Bom, e o que isso tem a ver com esse problema, esse teorema de núcleo, de imagem, de tudo? Esse problema ele tá afirmando a seguinte questão, tá? Ele, eu vou anotar aqui, ó, ele está dizendo que se a dimensão do nulador de A5 por 4 2, então o espaço linha é 3. Então a dimensão, eu estou anotando aqui, tá? Depois eu, aqui, ó. Tá, então, o problema ali está afirmando que se a dimensão do nulador, né, é igual a 2, então a dimensão do espaço linha da matriz é igual a 3. Vamos ver aqui, ó, né? O nulador, né, ele é exatamente a dimensão desse espaço, tá? A dimensão né? Eu acredito que vocês tenham estudado isso, e a solução de todos os sistemas homogêneos usando essa matriz A, 5 por 4, vai dar isso é um subespaço, né? Isso tem uma dimensão, né? Então, a dimensão desse espaço aqui a gente chama de anulador da matriz, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, ele está dizendo que é isso aqui, ó. Isso aqui é igual a 2, ó, tá? É, no caso aqui, ele chama de nulador, é o nome que se dá para quando a gente olha bem, aqui eu estou mudando de nome, porque quando eu olho ela como uma transformação, uma função, o conjunto desses elementos que satisfazem essa equação aqui é núcleo. Então, aqui vocês podem chamar tanto de nulador quanto de núcleo. Então, aqui ele está dizendo que isso aqui é 2, ó. 2. Tá? É, o que é o que é o espaço-linha de uma matriz, gente? Né? O espaço-linha de uma matriz bem, existe um teorema que diz que o espaço-linha de uma matriz, a dimensão, também não sei se vocês já viram isso, a dimensão do espaço-linha, eu vou chamar de espaço-linha de A, é igual à dimensão do espaço, vou chamar de espaço-coluna de A.
Tá? Isso aqui tem as mesmas dimensões. Então, agora eu vou abandonar a dimensão do espaço linha de A e vou trocar por espaço coluna. É melhor trabalhar com colunas de A. Então, espaço linha eu vou trocar por espaço coluna, porque esses dois espaços têm a mesma dimensão. E o que é o espaço coluna de A? Né? O espaço coluna de A, gente, é... o espaço coluna de A são as combinações lineares das colunas de A. Então, quando a gente pega uma matriz A, ó, que é formada, que tem a coluna 1, a coluna 2, e tem um monte de coluna aqui, ó, N colunas, né? Combinar essas colunas é tomar um elemento desse espaço coluna. E por incrível que pareça, olha só, quando a gente pega uma matriz e multiplica por um vetor, o que é que esse vetor aqui está fazendo? Né? Ele vai pegar os elementos desse vetor, vai servir de coeficiente para essas colunas. É o produto de matrizes. Né? Acredito também que vocês tenham estudado isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma matriz com duas colunas. Ó. Se ela tem duas colunas, ela só é multiplicável por um vetor de dimensão 2. Justamente esse produto aqui, ó, esse produto aqui é o quê? Ó? Isso aqui é o x vezes, nessa coluna ela fica em pé aqui. Ó, né? Então, quando esse x, esses dois vetores vêm aqui ó, e multiplica essa primeira coluna, no fundo ele combina, né? Multiplicar a matriz A por um vetor x é combinar as colunas de A, mais y vezes a coluna 2. E seja lá quantas colunas a matriz tiver. Tá? Então, se a gente tem uma matriz A, né, que ela tem n colunas, e a gente multiplica por um vetor x1, né, que vai ter n coordenadas, né? E aí só assim isso vai ser multiplicado. Então, esse aqui é o nosso A, é um vetor x. Isso aqui vai dar um vetor igualzinho a esse aqui, ó. Tá? E vai ser o quê? Esse x1 vai multiplicar, é uma combinação, né? Eles servem de coeficiente para combinar essas colunas aqui, ó, xn. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Quando a gente pega A vezes um vetor x qualquer, ó, isso aqui tudo, o produto de uma matriz por um vetor, é uma combinação linear das colunas de A. Então, quando a gente pega isso aqui, ó, reúne todos esses vetores, né, olhando A como sendo uma transformação linear, isso aqui, ao mesmo tempo, é a imagem dessa transformação. Né? Que a imagem de A é o que? Ó, é pegar A e multiplicar por todos os vetores possíveis. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é a imagem dessa transformação que eu falei para vocês, ó, né, a imagem aqui, ó, né? A imagem de uma função é a gente olhar para todos os elementos, todos os f's de x, né, vamos dizer. Então, isso aqui são todos os a de x. Isso aqui é a imagem, olhar para todos aqui. Só que ao mesmo tempo que isso aqui é a imagem, isso aqui são cada elemento desse é a combinação das colunas de A. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é a imagem, isso aqui é o espaço coluna de A. Tá? Beleza? Então, falar de dimensão do espaço coluna é falar da dimensão da imagem, da transformação. Beleza? Então, aí aqui a gente volta aqui para o nosso probleminha. Então, vamos lá. Então, deixa eu passar limpo aqui. Ó. Então, a gente sabe que numa transformação, a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de uma matriz vai ser igual à dimensão do domínio da matriz. Tá? Então, por exemplo, aqui ele deu, né? Que a dimensão do núcleo é igual a 2, tá? Porque por definição é só forma diferente de falar, né? Nulador, eu acredito que ele deva ter definido, nulador é o esse é o espaço das soluções do sistema homogêneo, vamos dizer assim. Se você olha em termos de transformação linear, é o núcleo. Tá? Então, ele disse que isso aqui é 2. A dimensão da imagem, ela coincide com... Né, bem, a dimensão do domínio da nossa função, isso aqui a gente tem. Ó, tá? Domínios são o que pode ser multiplicado por A.
Então, se a gente tem uma matriz, né? Cadê aqui a nossa matriz? A gente tem uma matriz 5 por 4, gente, né? Essa matriz ela tem 5 linhas e 4 colunas. Ela só pode ser multiplicável por vetores de dimensão 4, né? Então, significa o quê? E o domínio dessa, se a gente olha essa matriz como uma transformação, uma coisa que vai transformar vetores, né? Pega vetor e multiplica por ela e aí você encontra transformado, você só pode aplicar isso em vetores de dimensão 4. Então, essa matriz aqui, ó, o domínio dela tem dimensão 4, que é a quantidade de colunas, né, dessa matriz. Então, isso aqui, olha, nosso é 4. Então, a dimensão do domínio, isso aqui é igual a 4. Tá? Então, acabou só. Bem, a dimensão da imagem, né, ela coincide com a dimensão, isso aqui é com a dimensão, né, que eu acabei de explicar a vocês. As imagens de uma matriz, né, multiplicar uma matriz por vetor, coincide com o espaço, a dimensão do espaço, vou colocar aqui, ó, né, do espaço coluna de A. Que é o que é igual, né? Tem um teorema que diz que é a mesma coisa que a dimensão né, que o espaço coluna de uma matriz é igual à dimensão do espaço linha, linha de A. A dimensão, tá? Não que esses espaços são iguais. Em termos de dimensão, sim. Isso aqui é igual, ó. Isso aqui é igual porque eles são iguais. Imagem e espaço coluna é a mesma coisa. Aí, portanto, vão ter a mesma dimensão. Isso aqui eu estou afirmando que são iguais em termos de dimensão, mas são coisas diferentes. Espaço coluna é uma coisa, espaço, até porque tem dimensões diferentes, né? Tá? São vetores diferentes aqui. E aí que é o que a gente quer, né? O problema está afirmando. Então ele está dizendo, ó, o problema ele diz que se a dimensão do nulador, que é do núcleo, for 2, então a dimensão do espaço linha é 3. Isso é falso, tá? É falso porque se isso aqui for 2, como a gente sabe isso aqui, ó, que é o número de colunas de A, a gente vai ter, por essa identidade, né, o teorema do núcleo imagem, a dimensão do espaço linha, que tem que ser o quê? Ó? Tem que ser 2, para 2 mais 2 poder dar 4. Tá? Então, a solução desse problema aí isso aí é falso, porque isso aqui, né? Isso aqui tem um jeitinho de comentar aqui, calma aí. Esse aqui, ó. Isso aqui é 2, tá? É 2. Tá? Então, esse camaradinho aqui é 2, não 3. Então, isso aqui é falso. Falso. Bem? Então, bem, encerramos aí a questão 5. Alguém tem mais algum outro exercício, uma prova antiga nesse caráter? Porque realmente aqui agora eu não tenho como resolver mais exemplos desse aqui, ó. É claro que eu estou demorando aqui, gente, porque eu estou aproveitando para resolver com vocês e fazer, né, um apanhado aí do conteúdo, né? Não chegar só, colocar a resposta e dizer que é assim por assim, assim. Tentando fazer uma solução barra revisão com vocês. E aí, então é isso. É, sigo corrigindo essa prova, então. Se alguém tiver mais alguma prova antiga que tenha essa coisa de verdadeiro e falso aí, ou algum problema do livro, alguma coisa assim, me avisa aí que eu tô à disposição aí, tudo bem? Professor, eu Oi, acho que pode continuar seguindo com a correção da prova mesmo. pode? Ok, André, Aham. obrigado aí pela intervenção. Então, eu vou seguir aqui, ó. Então, vamos aqui é, vou pela questão 1 aqui, ó. Se alguém tiver prioridade, gente, em termos de questões, priorize, porque de repente o nosso tempo acaba e vamos deixar o que é menos. Vamos priorizar o que é mais importante aí, o que vocês acham, tá? Então, eu vou seguir a ordem 1, 2, 3 aqui. Se quiser adiantar um problema mais importante, avisa, que a gente começa por ele. Então, vou começar pela 1. Ó. Se S seja S o espaço solução em R3, em R5, né? Do sistema dado pelas equações tal.
duas equações, né? Deu duas equações. Encontre uma base de S que contenha os vetores tal e tal, que contenha dois vetores. Tá? Então, bem, bem, vamos traçar aqui uma estratégia aqui para esse. Vou copiar aqui essa questão, copiar essas equações aí, esses vetores aí. Então, ele deu S é o conjunto de solução de x1 mais x2 igual a x4. E aqui a gente tem x1 mais x2 menos x3 mais x5 igual a zero. A gente tem o U igual a 1 menos 1, 0, 1. E tem o V igual a 0, 1, 2, 1. Tá? Pois bem, vamos aqui a nossa... Bem, me interrompam, tá, gente? Se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa. Então, bem, isso aqui é um sistema homogêneo, né? Porque a gente pode pegar esse x4, passar para o lado esquerdo, ó, e igualar a zero, né? Tá? Então, de fato, isso aqui é um produto de matrizes, né? É uma matriz que vezes... É uma coisa desse tipo, né? É AX igual a zero, né? Matriz A vezes vetor X, olhar para todas, é o espaço solução, ou seja, é uma espécie de nulador, né? O S é o espaço, é o nulador é o núcleo de uma matriz, esse espaço. Toda solução de sistema homogêneo a gente olha como sendo isso aqui. Então, bem, uma primeira coisa a verificar aqui, gente, ligeiramente falando, é para ver se de fato esses vetores pertencem a S. Só para ver se o problema está bem formulado, tá? O exercício não está, ele está coerente. Então, eu vou verificar se realmente esses dois vetores aqui, ó, eles estão em S. Então, vamos lá. x1 mais x2 menos x4 tem que ser zero. x1 mais x2 dá zero, menos x4 dá zero, dá zero. Ok. A segunda equação, x1 mais x2 vai dar zero, menos x3 vai dar menos 1, mais x5, 1 vai dar zero. Tá ok. Então, ele satisfaz as duas equações, né? Então, isso aqui é ok. Esse cara aqui vai x1 mais x2 menos x4. x1 mais x2 dá 1, menos x4 dá zero. x1 mais x2 vai dar 1, menos x3 vai dar menos 1, mais x5 vai dar zero. Ok? Então, de fato, esses dois vetores pertencem ao nosso espaço ali. Ok? Agora, bem, então, é, tem uma ferramenta muito importante que eu uso, né, que, aliás, que todo mundo deve usar e aprender, para saber quando vetores são linearmente independentes, a gente pega submatrizes, né, deles. Se alguma submatriz dessa que você escolher, né, se você coloca um sobre o outro e forma matriz aqui 2 por 2, se algum determinante aqui der diferente de zero, né, você escolhe duas colunas quaisquer aqui, ó. Algumas pode dar zero. Se tiver uma que der diferente de zero, os vetores são LI. Tá? E mais especificamente, né, se tratando de dois vetores, eles só serão LD quando um é múltiplo do outro. Que não é o caso aqui, né, gente? Então, isso aqui é linearmente independente, esses dois vetores. Tá? Porque, né, o de cima não é o múltiplo de baixo, porque todos os múltiplos desse V tem que começar por zero, por exemplo. Então, de fato, esses dois vetores são linearmente independentes, né? Quem quiser resolver por submatrizes, era só pegar isso aqui, ó, fazer esse determinante dá 1, né? Aqui, ó, é 1 menos 0 vai dar 1, então já são LI. Então, tem essas formas aí né, de constatar aí que são LI. Acontece que a gente tem um espaço, a gente tem dois vetores linearmente independentes nesse espaço,
Se esse espaço tivesse dimensão 2, a gente não sabe a dimensão desse espaço aqui, né? Das soluções desse sistema aí, dessa equação, tá? Se esse espaço aqui tem dimensão 2, isso aqui já seria uma base, né? Que o problema pede, o que é que o problema está pedindo aqui, ó? Encontre uma base de S que contém os vetores tal e tal. Então, esses dois vetores, eles já seriam uma base se esse espaço tivesse dimensão 2, mas como a gente não sabe, pode ser que esse espaço seja um espaço maior, tenha uma dimensão maior, e a gente precisa, né, precisa encontrar mais um W aqui, ó, igual aqui para também S, né, que faça, né, esses dois são LI, a gente quer que isso aqui seja, isso aqui é LI também, o trio, né, é o que a gente quer. Então, gente, a nossa missão agora é estudar a dimensão do espaço disso aqui, ó. Bem, né? Como é que a gente descobre a dimensão do espaço solução desse sistema aí, ó? Bem, tem um jeito que inclusive a gente descobre uma base para esse espaço, que é resolver esse sistema aí, ó. Tá? Que é o que eu vou encarar aqui agora com vocês, ó. Eu vou resolver esse sistema simplesmente assim, ó. Eu vou pegar esse, como esse aqui está maiorzão, eu vou deixar ele ali. Olha assim, x1 mais x2 menos x3 mais x5 igual a zero, tá? E essa segunda linha, bem, eu vou repetir aqui, tá? Então, isso aqui vai ser x1 mais x2 menos x4 igual a zero, tá? Esse aqui é o nosso sistema. Eu vou fazer uma operação elementar aqui, ó. Esse aqui eu vou manter, essa linha 2, ela vai se transformar nela menos a linha 1. Tudo bem? Que eu vou estar escalonando isso aqui, ó. Eu vou colocar um zero aqui, né? E, na verdade, como esse início é igual, que vai ficar zero também. Então, esse sistema, eu não estou alterando o espaço de solução deles. Ou seja, eu estou continuando com o mesmo espaço aqui, ó. Né? E vou... Eu também, como ele é pequenininho, não há necessidade de mexer com a matriz ampliada, com nada, né? Porque tem duas equações aqui, a gente manipula o 5, manipula ele aqui direto mesmo. Então, isso menos o de baixo menos o de cima vai dar zero aqui vai dar zero, né? Aqui vai ficar menos x4, ficar menos x... Vai ficar esse menos esse vai ficar menos, então vai ficar mais x3. Eu escrevi aqui, ó, mais x3, menos x4, porque está embaixo, né? Menos x4. Isso aqui, menos x5, né? Igual a zero. Tá? Então, esse aí é o sistema. Bom, deixa eu só confirmar aqui. A gente está no R5, tá? Então, de fato, são 5 coordenadas, 5 variáveis. Então, estamos em R5. Esse aqui é o nosso sistema. Bem? Tem esse sistema aqui, gente, como ele já está escalonado, né? A gente tem aqui o quê? Duas variáveis livres, ó. Tá? Então, isso aqui livres. Então, x4, x5 livres, a gente acha x3. Tá? Então, então, x5 está livre, ó. Isso aqui está livre, está livre. Equação 1, a gente tem x5 livre, a gente tem x3. Na verdade, aqui eu vou fazer na forma reduzida, tá? Porque dá para colocar um zero aqui e fica melhor para a gente, tá? Então, eu vou trocar aqui, ó, L1, vou trocar por, né, para somar aqui, ó, por ela mais a linha 2. Observe que como são transformações elementares, a gente não está alterando o espaço das soluções desse sistema. Então, aqui vai ficar, vou somar essas duas aqui, ó. Então, aqui vai ficar x1 mais x2, aqui vai dar 0, x3, menos x4, e x5 mais x5 vai dar 0, igual a 0. E a segunda equação ficou, então, x3 menos x4 menos x5 igual a 0. Esse aqui é o nosso sistema. Agora ele está escalonado na forma reduzida.
Por quê? Porque o pivô de baixo, que é o x3, ele não aparece em cima. Tá vendo? Não tem x3 em cima. Então, tudo que não é pivô, que é esse aqui, ó, a gente faz livre. Então, isso aqui é variável livre e a gente tem a solução toda do nosso sistema. Livre. Esse aqui é o pivô, então esses dois aqui são livres também. Ok? Então, está resolvido o nosso sistema. Tá? Só vou escrever aqui a solução dele, né, direitinho aqui para registro. Qual é a solução desse sistema? x5 vou botar aqui para aparecer. Então, x5 está livre. Livre, e aí eu vou dar um nome para esse x5, para não ter que ficar, que eu acho horrível ficar trabalhando com variável livre chamada x5, eu vou chamar de t. Tá? x4 é livre, eu vou chamar de s. Tá? x3, né, eu passo lá para o outro lado positivo aqui, ó. x3 vai ser x4 mais x5, tá? Que é s mais t, ó. Tá? Então, x2 está livre, né, que eu vou chamar de R, Rzinho. E x1 é uma variável dependente, né? E aí eu passo aqui para o outro lado, ó, vai ficar x4 menos x2. Tá? x4 menos x2 vai ser x4 menos x2 menos R. Então, isso aqui, ó, é a solução do nosso sistema. Então, S é formado por todos os vetores desse tipo, ó, em que a primeira coordenada é S menos R, a segunda coordenada é R, a terceira coordenada é S mais T, a quarta coordenada é S e a quinta coordenada é T. Então, gente, qualquer vetor nesse formato, e é se somente se, né? Ele vai satisfazer essas duas equações aqui. Tá? Então, esses vetores certamente satisfazem essas duas equações, e a gente acabou de provar que se satisfaz essas duas equações, vai ser com essa cara. Então, aqui a gente está diante de S. S é o conjunto de todos os vetores desse tipo, com R, S, T varrendo os reais. Beleza? Então, aqui estão todos. A gente está diante da gente os passos solução aí desse problema. Tá? E daí, o que é que a gente faz? Existe uma etapa agora que é um macetinho simples. Ó. E esse vetor aqui, ó, a gente extrai esse S, separa, né, as coordenadas que é RST, ó, a gente pode escrever isso assim, ó, de que isso aqui se escreve como sendo S vezes, vou colocar R, né? Seguir a ordem, RST. Então, é R que multiplica. Ó, tem menos 1 aqui na primeira coordenada, ó, ele aparece na segunda, não tem R na terceira, não tem R na quarta e nem R na quinta. Mais S vezes. Ó, tem um S na primeira, não tem S na segunda, tem um S aqui na terceira, tem um S na quarta e não tem S na quinta coordenada. E T que multiplica, não tem na primeira, não tem na segunda, tem um T na terceira, não tem T na quarta e tem um na quinta. Tá? Então, olha só, gente. O que é que eu concluo aí? Ó? Se a gente multiplicar R por isso aqui, ó, S por isso aqui, T por isso aqui, ó, e soma tudo, a gente volta a ter essa coisa compacta ali. Mas esse formato de escrever, gente, ele é legal por quê? Ó? Porque ele diz para a gente que todos os elementos de S são combinações desses três vetores aqui, ó, são gerados por esses três vetores. Beleza? E não só são gerados por esses três vetores, como esses três vetores formam uma base, porque esses três vetores são linearmente independentes. E para a gente verificar que eles são linearmente independentes, é só colocar um embaixo do outro, ó, botar aqui o segundo 1, 0, 1, 1, 0, o outro ali é 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui é os três vetores, um embaixo do outro. Tá? E o que é que eu vou fazer, então, para saber se esses três vetores são linearmente independentes? Eu vou pegar uma submatriz de dimensão 3 aqui. Ó. Vou escolher essa daqui, por exemplo. Se esse determinante der diferente de zero, resolveu o nosso problema. Ok?
Vamos ver se dá aqui, ó. Então, isso aqui, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Aqui dá zero, esse aqui dá zero e esse aqui dá 1. Tá? Então, esse determinante aí deu menos 1. Então, o determinante dessa matriz, né? A matriz que eu vou chamar de A, determinante de A é igual a menos 1. Então, como tem um subdeterminante de dimensão 3 vem de zero, esses três vetores são linearmente independentes. Ou seja, esse espaço S é gerado por três vetores linearmente independentes. Então, a dimensão de S é igual a 3. Tudo isso para a gente saber a dimensão de S. Tá? Então, temos aí a dimensão de S igual a 3. E o que é que acontece, então? Vamos voltar aqui no nosso iniciozinho. Tá? Iniciozinho está aqui. Então, colocar a nossa informação preciosa, dimensão de S é igual a 3. Tá? E a gente quer um vetor W em S para formar uma base de 3. Bem, seria muita sorte nossa se nesses três vetores aqui, ó, aparecesse exatamente o U, V e um terceiro ali aleatório, né, que a gente deixaria. Mas o U e o V não estão aqui, ó, né? Eles não estão aqui, ó. Não estão exatamente ali, ó. Tá? 1 menos 1, 1, ó. Não tem aqui, ó. Eles não estão ali. Mas, enfim, a gente sabe que esses dois vetores estão em S e são linearmente independentes. Resta a gente colocar um terceiro vetor aqui para formar uma base para S. É aquela coisa, a gente tem três vetores aqui, gente, de S, tá? Esses três vetores estão em S, isso pertence a S. Por que pertence a S? Porque eles estão nesse modelo, é só você tomar aqui, ó. Por que esse primeiro aqui está em S? É só você colocar isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero e R igual a 1, né? E aí você vai gerar esse, né? Então, cada vetor desse é um elemento de S. Então, isso aqui pertence a S, esse cara pertence a S, isso aqui também pertence a S. Aí você escolhe um qualquer. Eu vou escolher esse aqui que tem mais zeros, que para fazer determinante é melhor. Tá? Eu vou colocar o 001, 01. Vou colocar 001, 01. Tá? Também é um carinha de S. A pergunta é, esses três vetores são LIs, linearmente independentes? Não sei. Vamos pegar uma submatriz aqui de dimensão 3, ó, e calcular o determinante dela. Tá? Determinando essa matriz aí. Ó. Se 10 diferente de zero, a gente está diante de uma terna linearmente independente. Vamos lá. Aqui dá 1. Esse aqui dá 0. Esse aqui dá 0. Aí deu 0. Esse aqui deu 0. Esse aqui deu 0. E esse aqui deu 0. Pronto. Determinante dessa matriz é igual a 1. Então, se é igual a 1, é diferente de 0. Esses três vetores são LI. E aí a gente matou aqui. Construímos aqui três vetores linearmente independentes dentro de um espaço de dimensão 3. Portanto, isso aqui é uma base desse espaço. Beleza? Então, realmente uma jornada aí longa aí, né, para a gente concluir aqui esse exercício 1 aí. Então, vamos lá. Resolvemos o 1, o 5 que está resolvido. Deixa eu marcar aqui o que eu estou resolvendo. Vamos partir aqui para o 2, tá? O 2. O 2 é... A gente pega um vetor V, né, dá um vetor 1, 3, 5. Letra A. Ache a projeção de V sobre o subespaço W, né, gerado por dois vetores, né? Entendi. Duas notações. Deixa eu ver o que está querendo dizer que escrever desse jeito aí. Gerado pelos vetores V1 e V2. Tá? Vou anotar aqui. Então, estamos aqui. Só copiar aqui, gente. Temos o vetor V, é o 1, 3, 5. Vetor V1, 1, 1, 1. V2, 1, 2, 3. Tá? Vamos aqui então para o nosso. Bem,
Então, esses dois aqui estão gerando um espaço, né? Um espaço. Isso aqui estamos em R3, né? Nosso espaço aqui, o ambiente aqui é R3. Então, é aquela coisa, esses dois vetores são linearmente independentes, né? Porque um não é múltiplo do outro. Deixa eu tirar muito papel aqui que está me atrapalhando. Então, eles são linearmente independentes. Eles são linearmente independentes, ele gera um plano, né, um espaço lá, né? Então, tem um plano em R3, que é a origem. Então, esses dois vetores, eu vou chamar de W, tá? O espaço gerado por esses. Aliás, aqui ele dá um nomezinho, né? É W mesmo. W, espaço, então aqui está o V1 e aqui está o V2, né, gerando W. Então, ele quer a projeção do vetor V nesse espaço ali, ó, espaço W. Bem, antes de mais nada, isso aqui é linearmente independente, dois vetores. Esse conjunto, né? É LI. Então, vamos lá. Bem, gente, esse vetor V tem duas coisas aqui, ó. Esse V, ele pode estar nesse espaço aqui, tá? Ele pode ser uma combinação linear de V1 com V2. E aí, projetar um vetor que está no espaço, nesse próprio espaço, né, a projeção é aquela coisa assim, ó. Se V pertence a W, né, então é direto isso, a projeção de V em W é o próprio V, né, porque ele está dentro do espaço. Né? E se isso acontecesse, tá? Então a primeira coisa que a gente vê, e é uma conta rápida que a gente faz, é ver se de fato esse V ele pertence a esse espaço aí, ó. Né? Como é que a gente faz isso? Bem, como esses dois vetores são linearmente independentes, para esse V estar nesse espaço, é só a gente colocar o V na jogada aqui, olhar os três vetores e verificar se os três vetores são linearmente independentes, são LI. Né? Porque se for LD, significa que esse V é a combinação linear dos outros dois, já que os outros dois são LI. Então, como é que a gente faz isso? É só calcular o determinante dessa matriz. Ó. 1, 3, 5, 1, 1, 1 e 1, 2, 3. Tá? Determinante disso aí. Ó. Tá? Determinante disso aqui dá o quê, gente? Bem, já para treinar com vocês aqui, ó, o determinante tem aquela regra, né? Acho que é a regra de Sarri, né? Faz que, igual eu andei usando, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, um ouro, tá? Que eu aprendi isso no meu ensino médio, que até hoje eu não esqueço, eu uso para tudo. Sempre que tiver um aqui, gente, a gente usa a regra de Sarri. Tá? Sarri não, regra de Chió. Nem sei como é que escreve, acho que é assim, ó, Chió. E o determinante de uma matriz, eu consigo pegar a matriz, eu reduzo a ordem da matriz sem alterar o determinante. Como é que a gente reduz o tamanho de uma matriz sem alterar o determinante sempre que tiver um 1 aqui, ó? Você troca essa matriz, ó, eu vou trabalhar em cima dessa matrizinha, ó. Eu vou trocar esse cara aqui, ó, por ele menos o produto desse vezes esse. Esse 1, vou trocar ele por ele menos 1 vezes 5. Esse cara aqui, ó, 2. 2 menos 1 vezes 3. 3 menos 1 vezes 5. Tá? Isso não altera o determinante. A matriz diminui. Ó. Então, se você tiver a matriz 7 por 7, né, com 1 lá no cantinho, você aplica essa regra, ela fica 6 por 6. Aí você aplica de novo, aí você diminui, calcula o determinante da matriz do tamanho que você quiser. Tá? Então, aqui vai ficar 1 menos 3 vai dar menos 2. 1 menos 5 vai dar menos 4. 2 menos 3 vai dar menos 1. 3 menos 5 vai dar menos 2. Tá? E como essa é 2 por 2, é só fazer esse produto aqui. Bem, se eu tiro um menos, né, dessa linha aqui, ó, e um menos dessa outra linha, esses dois menos se encontram aqui fora e vai dar mais. Então, eu posso escrever assim, tá bom? Posso mudar tudo de sinal. Aqui vai ficar 4 menos 4 vai dar 0. Então, o determinante aí é 0. Maravilha, né? Então, significa que esses três vetores aqui, ó, esses dois são LI, mas os três é LD.
Então, V1 e V2, aqui, ó, é LD. Se é LD, como V1 e V2 são LI, esse cara é combinação linear dos outros dois. Então, isso aqui implica que V pertence a W. E aí está resolvido o problema. A projeção de V em W é o próprio V. Ok? Tudo bem? É, Bem, é, isso aqui meio que é meio frustrante, né? Porque eu não vou fugir do problema difícil. O legal mesmo, gente, é quando esse cara tá fora, tá? Né? Isso aqui é legal quando o cara tá fora aqui, ó. O, esse V tá do lado de fora, tá? E aí, de fato, como é que a gente projeta? Bem, é bom para o exercício ficou mais fácil, né? Mas a gente não fugir aqui do problema. É de fato, quando esse V ele está fora desse espaço W, a gente tem que fazer a projeção de fato, encontrar uma projeção. E aí, nesse sentido, eu vou estar mudando aqui a cara dele, para ver se a gente. Eu vou botar um zero aqui, ó, tá? Aí, o que que acontece se a gente coloca um zero aqui, ó? Tá? Vamos mudar aí para isso aqui dar diferente de zero. Tá? Se isso aqui dá zero, vamos ver se essa matriz vai. Então, aqui vai ficar 1 menos 3 vai dar menos 2. Aqui vai dar menos 1. 1 menos 5 vai dar menos 4. E zero vai dar menos 5 aqui, ó. Então, isso aqui vai dar 10. 10 mais 4. 10 menos 4 vai dar 6. O determinante é 6 agora dessa matriz. Então, esses caras aqui, a gente passa de uma situação LD para uma situação LI. Então, de fato, a gente tem esses três vetores linearmente independentes no espaço. E aí, portanto, esse V, agora ele está fora de W. Porque W tem dimensão 2, tem uma base de W, tem um terceiro vetor que escapou desse espaço aí. Como é que a gente projeta, né, um vetor no espaço? Então, vamos lá em busca dessa projeção. Vou fazer um outro desenho aqui, ó. Então, a gente tem o vetor aqui, ó, V1, tem um vetor aqui V2, tá? E tem um vetor, que está em vermelhinho aqui para dizer que ele está fora, tem um vetor V aqui, ó. Bom, tá aí. Bem, a projeção de V aqui dentro do W, né, é uma combinação linear, né? Esse que eu vou chamar de P, tá? Esse vetor P. Esse P aí nosso, gente, esse P, ele é uma combinação linear, né? Ele é xv1 mais um yv2. Tá? E a gente tem esses vetores, os números deles, né? As coordenadas são dados, tá? Então, de fato, para a gente encontrar a projeção, a gente precisa encontrar essas coordenadas que eu vou chamar de xy. Beleza? E aí, o que que acontece? Existe uma coisa que caracteriza a projeção, tá? Essa projeção aqui, gente, ele é um vetor super especial que tem uma relação com V, tá? Ele é o único vetor de W, aqui do nosso W, ele é o único vetor de W que quando a gente faz a diferença V menos ele, V menos a projeção, que seria esse vetor em pé aqui, ó, né? Esse vetor aqui, ó, V menos P, que eu vou chamar de N, que é um vetor normal a W. Esse vetor é normal, N de normal mesmo, tá? Ele é perpendicular a W. Tá? Isso aqui, ó, eu vou escrever perpendicular a W. Entre aspas, aqui essa notação não está muito correta, tá? Então, o que significa ser perpendicular a W é que ele é perpendicular tanto a V1 quanto a V2, né? Se eu pego esse vetor aqui, eu desloco ele e coloco aqui, ó, né? Ele, em pé, bem aqui, ele vai formar 90 graus com V1. Se eu pego ele, desloco e coloco ele bem aqui, por exemplo, ele vai formar 90 graus aqui, ó. A direção dele é normal. Então, ele é normal tanto a V1, e é isso aqui sim, ó, e V menos P vai ser normal a V2 também. Tá? Então, isso aqui, ó, só que ser perpendicular a V1, isso aqui, ó, equivale, existe um jeito de fazer isso, que é o produto interno, né? Então, significa que o produto interno de V menos P, não sei se vocês conhecem essa notação, o produto interno desse vetor com V1
dá zero. E o produto interno de V menos P com V2 também dá zero. E aí está resolvido aí. A gente tem duas incógnitas e um sistema com duas equações. Bom, então vamos resolver isso aqui, encontrar xy e aí a gente encontra a projeção. Tá? Projeção ortogonal. O ortogonal justamente por causa desse nome. Isso aqui é o ortogonal. É o que faz a coisa ser ortogonal. Então vamos aqui, ó. Bem, então estamos em busca de um vetor P, que é x vezes V1, que é 1, 1, 1, mais um y vezes o V2, que é 1, 2, 3. Tá? Ou seja, a cara do nosso P vai ser x mais y, né? X aqui vezes 1, agora mais a segunda coordenada é x mais 2y, e a terceira coordenada é x mais 3y. Tá? Então, nossa projeção ela tem essa cara. Quando eu pego o vetor v menos p, que é aquele que está em pé lá, que é o normal, vai ficar o vetor v, que a gente já sabe que é 1, 3, 0. Então, já vou fazer a diferença aqui. Ó. 1, 3, 0 menos esse vetor aqui. Ó. Vai dar o vetor 1, né? Vai ser 1 menos x menos y. Eu estou pegando esse menos isso aqui. Ó, tá? Eu vou pegar esse menos esse, vai dar 3 menos x menos 2y. E aqui 0 menos isso aqui vai dar menos x menos 3y. Tá? Esse aqui é o nosso vetor, o p v menos n, que é o vetor normal, né? Esse cara aqui é normal. Né? Para esse p ser a projeção, esse vetor ele tem que ser perpendicular a todo w. Em particular, tem que ser perpendicular a v1 e v2. Então, agora eu vou fazer. O que significa nosso vetor normal ser perpendicular a v1? É o produto dele com V1 dá zero, né? Esse produto aqui, gente, por V1, aí eu já vou estar fazendo aqui, ó. Né? Como é que é o produto interno de dois vetores? Ó? Esse vetor, produto interno com esse, ó. É isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Né? As coordenadas, respectivamente. Como aqui é tudo 1, ó, isso vezes isso é isso aqui mesmo, né? 1 menos x menos y mais isso vezes 1, que é o próprio, né? 3 menos x menos 2y, mais isso vezes 1, que é o próprio, fica menos x menos 3y. Isso tem que dar zero. Produto. Tá? E aí agora o nosso vetor normal vezes o V2 tem que ser zero também. E agora eu vou multiplicar ele por esse outro vetor aqui, ó, que é o 1, 2, 3. Ó. Vai ficar 1 vezes isso aqui, a primeira coordenada, que é a própria, 1 menos x menos y, mais duas vezes esse segundo, então vai ficar 6 menos 2x menos 4y, né, multiplicando por 2 aqui. Agora vai ficar 3 vezes essa terceira aqui, vai ficar menos 3x menos 9y, isso tem que ser zero. E tá aí o nosso sisteminha. Tá? Então, vou dar uma ajeitada aqui. Então, só vou simplificar agora esse sistema. O que é que tem x aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, vai dar menos 3x. O que é que tem y? Tem um y aqui, menos 3y, vai dar menos 6y. E o que é que tem de constante? 1 mais 3 vai dar 4. Passo para o lado de lá negativo, vai ficar igual a menos 4. Tá? Multiplico tudo por menos 1, vai ficar mais, mais e mais aqui. Ó. Tá? A de baixo tem x aqui, menos 3x, com esse x vai dar menos 6x. O y vai dar 1 aqui, com esse aqui vai dar menos 5. Com esse menos 9 vai dar menos 14, né? Menos 14y igual a constante, vai dar 1, mais ela vai dar 7, passa para o outro lado negativo, vai ficar menos 7. Multiplico tudo por menos 1. Esse é o nosso sisteminha aí, ó. Não dá para cortar nada aqui, né? Então, não dá, tá? Vamos escalonar esse sistema, então? Eu vou trocar essa linha 2 por ela menos duas vezes a linha 1, tá? Eu vou colocar um zero aqui embaixo. Isso menos 2 vezes dá zero. Esse sistema aí, ele vai ficar 3x mais 6y igual a 4. Isso menos 2 vezes isso que vai dar zero. Esse cara menos 2 vezes esse vai dar 14 menos 12, vai dar 2. 2y igual a 7 menos 8 vai dar menos 1. Então, isso implica que y é igual a menos meio.
Tá? Então, achamos o y. E daqui a gente, né, o x, então a gente vai ter que 3x, isso aí implica 3x vai ser igual a 6 por menos meio vai dar menos 3, né? Menos 3 aqui. Passo para o lado de lá, somando, vai dar uma 4 mais 3 vai dar 7. E aí isso implica que o x é igual a 7 terços. Tá? Então, achamos e resolvemos o nosso problema lá. É só substituir agora, né, os valores cadê aqui do nosso camaradinho aqui, né? Aqui o nosso P está aqui em cima, né? Então, o P vai ser x mais y, 7 terços menos meio, x mais 2y, 7 terços menos 1, 2y, e x mais 3y. Tá? Então, achamos a nossa projeção. Aí está resolvido, tá? Então, para não fugir do problema, né, caso ele fosse mais complicado, né, a missão é essa daí. Bem? Eu ver que segue aqui a nossa gravação, tá gravando, tá tudo bonitinho. O que mais que... Então, a letra A está resolvida, tá? Ela está resolvida. Bem, aqui a letra B. Acha a equação do plano π paralelo ao subespaço plano W e passando pelo ponto tal. Bem, vamos aqui então. Vou copiar só aqui, passando pelo ponto P. Vou anotar esse ponto aqui, que é o ponto 2, menos 1, menos 3. Tá? Então, vamos aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Ele quer, olha só, o nosso W é um plano, né? O nosso W é um plano aqui do espaço que a gente já tem um W. Nesse plano a gente tem o V1 e tem o V2. Tá? Não sei se vocês lembram, né? Espero que vocês tenham estudado isso. Que a equação de um plano, a gente precisa do vetor normal. Vetor normal para equacionar o plano, certo? Então, se a gente tem um vetor normal, né? A equação do plano, digamos que esse normal seja um vetor ABC, né? Vetor ABC. A equação desse W seria AX mais BY mais CZ igual a K. Onde esse K a gente encontra a partir de um ponto de W. Joga um ponto de W aqui, né? A gente tem isso, tem isso, tem isso. Um ponto a gente teria x, y, z e acha o valor de K. Tá? Um espaço que é paralelo, né? Se eu fosse colocar um espaço π aqui, ó, né? E paralelo a W, passando por um certo ponto dado, tem essa parte esquerda igual a de W. Tá? Então, o vetor normal serve para os dois, porque o que é normal a W, como eles são paralelos, esse normal vai servir para para a equação do outro. Só que esse K aqui, ó, é o K do W. Tá? Então, esse π, né, ele vai ter uma equação também assim, ó, AX mais BY mais CZ igual à constante dele, só que é a constante própria dele. Então, as duas equações diferem só por essa constante aqui. Tá bom? E aí, só para concluir, né, como é que a gente encontra um vetor, esse N aqui, esse W aí? Ó? Bem, o plano A, gente, é o seguinte. O plano A é que a gente tem o V, né? A gente tem o P, que a gente descobriu, que está aqui, ó. É só terminar de fazer essa continha aqui, tá? E aí, o V menos P, ele serve de vetor normal, e aí a gente resolveria o problema. Tudo bem? Esse aqui é o plano, é um plano A, né, que a gente já tem. É usar essas contas que a gente já fez, né, até para aproveitar tudo, né? Aqui, ó, né, a gente usa o V menos P, a gente tem o P e tal, para achar o vetor normal e já achar os coeficientes aqui dessa equação. Eu vou para um plano B, que é o seguinte, até para a gente exercitar aqui, que é usar produto vetorial. Tá? Porque o produto vetorial desses dois vetores aqui, ó, vai gerar um vetor normal, né? Tá? Usando a regra da mão direita aí, dá um vetor normal. Eu vou fazer V1 vezes V2, tá bom? É um vetor perpendicular a W, que serve de vetor normal. É um jeito rápido de encontrar um vetor normal
a dois vetores dados. E é o que eu vou fazer aqui, tá? E vai ser o seguinte, ó. O nosso V1, eu vou escrever ele aqui, ó, é 1, 1 e 1. V2 é 1, 2 e 3. E eu vou escrever aqui embaixo o V1 vetorial V2. Eu ponho um tiozinho que é para dizer que é vetorial, tá? São vetores. Beleza? Então, esse vetor aqui, ele é um vetor de 3 coordenadas também, tá? Um vetor de 3 coordenadas. E como são as coordenadas do produto vetorial? Tem gente que gosta de colocar aquele I, J, K e fazer um monte de determinante, né? Eu tenho um jeito prático de fazer o seguinte, ó. A primeira coordenada, bem, e essa ordem aqui da esquerda para a direita, a gente tem que colocar o vetor V1 em cima, tá? Um em cima do outro, que a gente vai estar fazendo V1 vetorial V2. Como é que a gente faz? Tá? Essa primeira coordenada aqui do vetorial, a gente apaga a primeira coluna dessa matriz aqui, ó, e calcula o determinante do que sobra. Tá? Então, esse aqui multiplica por mais, por menos e por mais. Faz isso. Então, produto vetorial. Apago aqui, ó, determinante do que sobra. 3 menos 2 vai dar 1. Acabou. Vezes mais dá mais. Aqui no, esse apago aqui do meio, ó, sobrou que matriz? Sobrou essa matriz, ó, 1, 1, 1, 3. Vai dar 3 menos 1, vai dar 3 menos 1 vai dar 2. Vezes menos, então vai dar menos 2. Apago aqui, ó. 2 menos 1 dá 1. Vezes mais dá 1. Beleza? Então, esse vetor 1 menos 2, 1, isso aqui é um vetor normal ao nosso plano, né? Então, aqui eu posso colocar 1 menos, aqui 1 menos 2, 1. Então, a equação do nosso plano π, ó, é o quê? Ó? É x menos 2y mais z igual a uma constante. Eu estou usando 1 aqui, ó, menos 2, ó, e o 1 aqui. Uma constante. Como a gente tem um ponto, que é esse camaradinho aqui, ó, que pertence ao nosso plano π, né, isso aqui pertence a π, a gente joga aqui, ó, então quando o x for 2, ó, 2 menos 2 vezes o y, que é menos 1, mais z, que é menos 3, vai dar o nosso k. Tá? Então aí, ó, quanto é que dá esse negócio aqui, ó? Vamos lá. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, mais 2 vai dar 4, menos 3 vai dar 1. Então, isso aqui implica que k é igual a 1. E aí, a equação do nosso π é x menos 2y, mais z igual a 1. Então, resolvido aí o nosso exercício. Beleza? Então, resolvemos aqui o nosso B. Tá? Então, quase que 15 minutinhos, acho que vai dar tempo. Então, eu vou... Bem, a matriz A tem 6 colunas denotadas por CI. Valem as relações, né? Aqui, as colunas estão se combinando aqui, né? Mostre que o espaço coluna de A é gerado pelas colunas 1, 2, 4 e 6. Né? Ache duas soluções linearmente independentes, né, para o nulador da coisa. Bem, esse aqui é simples, tá? Esse problema aqui que é o seguinte. Pelo fato aqui, ó, observem vocês, ó, que essas colunas aqui, ó, o 3 e o 5 não estão aqui, ó. Né? O 3 e o 5 não estão aqui. Justamente por quê? Ó? Porque o 3, ó, ele é combinação linear das demais, ó, de C1 e C2. Ó, e o 5 é combinação de todas essas daqui. Ó. Beleza? Ok? Então, se ele então, são 6 colunas, né, de 1 a 6. Isso aqui está dizendo que a gente pode excluir a coluna 3, porque ela é combinação das demais. E isso aqui, essa equação está dizendo que a gente pode excluir a coluna 5, que ela é combinação das demais. E, portanto, a gente pode sim dizer que essas 1, 2, 4 e 6 geram todas as colunas de A. Tá? Como? Né? Por quê? Ó? Porque a gente pode, bem, ó, C1 é igual a C1. Né? Ó, C2, a gente pode escrever igual a C2.
A C2 também. A C2, ó, mais 0 vezes as outras, né? C1 mais 0 vezes... A fração aqui é 1, 2, 4, 6, né? C1 mais 0 C2 mais 0 C4 mais 0 C6. Entendam vocês aí, ó. Então, essa coluna se escreve como combinação de 1, 2, 4, 6. Ó. É só botar 0 nas outras e deixar ela igual a ela. C2 é igual a C2, né? A outra, ó, C1, C4 e C6, é só colocar 0 como coordenadas. C3 já foi dado aqui, ó, como C3 se combina como 1, 2, 4, 6. Apesar de que aqui aparece só 1 e 2, mas você pode colocar 4 e 6 com coeficientes zeros aqui, ó. Então, isso aqui ficaria C1 menos 3C2, né? É C1 menos 3C2, essa equação foi dada, e a gente pode acrescentar aqui 0C4 mais 0C6, né? E aí, ó, C4 é igual a C4, e aqui com 0. C5 foi dada uma combinação, ó, ele se escreve como 1, 2, 3, ó. Então, C5 é C1 mais C2 mais C3 mais C4. Só que, por sua vez, C3, gente, C3 é a combinação, ó, de 1 e 2. Né? Então, essa daqui, ó, a gente vai sumir com ela, é C1 menos 3C2. Tá? Então, isso aqui fica esse C1. Eu vou trocar isso por isso aqui soma com isso aqui, então vai ficar 2C1. Menos 3 com 2 vai dar menos 2C2 mais C4. 1, 2, 4, 6, ó, mais 0 vezes C6. Para o C6 não aparecer. Okay? E aí C6 é igual a C6. Tá? Então, isso aqui é a prova de que todas as colunas da matriz se escreve como combinação só de 1, 2, 4, 6. Ó. 1, 2, 4, 6. E aqui, botando zero aqui, né? Mais 0 C2, mais 0 C1, mais 0 C6. Que aí, ó, 1, 2, 4, 6. E aqui, vocês já entenderam. Né? Então, de fato, né? Ache duas soluções linearmente independentes do, do núcleo dessa matriz, né? Do nulador aqui, ó. Eu expliquei para vocês, né, quando a gente estava vendo esse problema aqui, o D aqui, ó, que uma matriz vezes um vetor x significa que esse vetor x, ó, ele está combinando as colunas de A, tá? Então, olha, como isso aqui são combinações das colunas de A, tá? Isso aqui, ó. Então, esses coeficientes aqui, ó, são soluções disso aqui, ó. Então, vou copiar aqui. Então, a gente tem que C1 menos 3C2 igual a C3. C1 mais C2 mais C3. C4 é igual a C5. Tá? Então, olhem aqui comigo. Então, a gente tem isso aqui, né? O problema deu. Se eu passo para esse lado negativo, ó, tudo negativo para cá, a gente chega nessa equação aqui, ó. E C1 menos 3C2 menos C3 é igual a zero. Tá? E C1 mais C2 mais C3 mais C4 menos C5, isso aqui é zero também. Esse zero aqui é um vetor, tá, gente? É um vetor coluna também, é um vetor. Então, gente, por exemplo, ó, isso aqui, ó, cada uma coisa dessa aqui, ó, é uma x igual a zero. Tá? Então, significa bem, a nossa matriz A, ela tem 5 colunas, né? Então, são 6 colunas que ela tem C1, C2, C3. Eu vou estar reescrevendo isso aqui, ó, para vocês aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou escrever como produto de matrizes, ó. Essa primeira equação aqui, ó, tá nem dando para ver aqui. Essa primeira equação aqui, ó, eu vou escrevê-la da seguinte forma. Escrevê-la bem aqui, ó. Isso é a matriz que eu vou chamar de A, que é de C1 até C6, ó. Aqui, as 6 colunas, multiplicada por um vetor, isso aqui dando zero, né? Um vetor todo nulo aqui, ó. Que vetor é esse que está multiplicando essas colunas para dar zero? Ele está coeficiente 1 na primeira coluna, menos 3 para combinar a segunda, né, que vai pegar a segunda,
menos 1 para pegar a terceira, não vai pegar a quarta, não vai pegar a quinta e nem vai pegar a sexta. Tá? Então, isso vezes a nossa matriz A vai dar zero. É só uma questão de notação. Tá? Né? Essa segunda equação aqui, ó, ela pode ser escrita assim, ó, C1 até C6, que é a nossa matriz A. Vamos chamar de A isso aqui, né? A, isso aqui é o nosso X. Aqui um outro vetor vai ser igual a zero. Tá? Aqui é o que, ó? Pegou a coluna 1, pegou a coluna 2, pegou a coluna 3, pegou a coluna 4, menos a coluna 5 e zero coluna 6. Aqui. Tá? Então, aquelas duas equações que estão dando, né, essas duas equações, escritas dessa forma e transformadas em sistemas, diz para a gente, portanto, que se essa matriz vezes isso está dando zero, né? Gente, eu vou atender aqui porque eu acho que chegou, é o banco ligando rapidinho, tá? Deixa eu ver se está gravando aqui. Estamos gravando. Então, vamos lá. E aí, o que que acontece? No formato de matriz, né, o que está dizendo para a gente é o seguinte, é que aquelas equações se transformam nisso e simplesmente exibe para a gente, então, que a matriz vezes esse vetor está dando zero. Então, a gente tem dois vetores, ó, que são soluções da equação ax igual a zero. E o problema aqui está pedindo o quê? Ó? Ele pede duas soluções linearmente independentes disso aqui. Ó. Então, a gente está diante de duas soluções. Temos duas soluções. Resta saber se essas soluções são LI. Tá? E de fato são, né? Porque como se tratam de dois vetores e um não é múltiplo de outro, eles são LI. Ou se você quiser, colocar um do lado do outro, calcula o determinante de uma submatriz que vai dar diferente de zero, certamente porque um não é múltiplo de outro. Então, a resposta lá para esse problema é pegar esses dois vetores aí, tá? Esse aqui e esse vetor aqui. E aí a gente, né, a gente mata aqui o 3. Esse 4 aqui é tranquilo, né, gente? Aqui é só fazer aqui a... Ó, já tem até um aqui, ó. Se você aplicar a minha regra lá, ó, vou resolver ele para vocês aqui rapidinho. Vai dar tempo aqui, ó, até dar esse nosso horário. Vai ser 1, 2, 3, 0. Só estou copiando aqui a matriz. 1, 2, 3, 0. O que é que o problema pede, né? Determine condições sobre A, B e C de modo que o determinante dessa matriz seja igual a C. Então, o trabalho aqui é o quê? É calcular o determinante de uma matriz 4 por 4 e igualar a C. Tá? Eu vou usar minha regra lá de Chió. Vai dar 1, 1, 2, 1. ABC1, ABC1, 1, 0, 0, né? 1, 1, 0, 0. Tá? Então, eu ver aqui se meu áudio tá... Às vezes, quando me ligam, é porque às vezes eu caio aqui da transmissão e eu fico falando sozinho. Já aconteceu isso. Então, não é o caso aqui agora. Então, vamos aqui, gente. Eu copiei a matriz. Ó, a gente quer que o determinante dessa matriz seja igual a C. Vamos primeiro calcular o determinante dessa matriz. Ó. Eu vou usar a minha regra lá de Chió. Como tem um aqui, ó, eu vou destacar essa linha, essa coluna, e vou trocar essa matriz sem alterar o determinante, tá? Por uma matriz 3 por 3, ó. Que vai ser eu trocar esse elemento por ele menos esse produto aqui, ó. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 vezes 2 vai dar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Tá? Vai ficar 2 menos isso vezes 2 menos 3 vai dar menos 1 também. Né? 1 menos 0 vai dar 0. Vai dar 1. Tá? Vai ficar b menos isso vezes isso, aqui vai ficar b menos 2a. B menos 2a, aqui vai ficar c menos 3a. C menos 3a. 1 menos 0 vai dar 1. Tá? Aqui vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1. 0 menos 3 vai dar menos 3. 0 menos 0 vai dar 0. Ok? O que é que acontece agora? Bem, a gente pode aplicar Chió de novo, né? Porque, olha só, aqui eu vou usar as propriedades determinantes, gente. Aquele R que a gente discutiu no início da aula.
Porque se eu tiro o menos, o menos 1, né? Se eu coloco o menos 1 em evidência nessa linha aqui, ó, menos 1, é, eu vou alterar o determinante. É menos o determinante do que tiver ali, ó. Se eu tiro o menos aqui, ó, dessa linha, eu não altero nada. Então, se eu troco duas linhas de sinal de um determinante, numa matriz, eu não altero o determinante, tá? Então, eu vou botar mais aqui, mais e menos aqui, ó, e botar mais e mais aqui, ó. Tá? Eu não alterei o determinante. Como se eu tivesse multiplicado por menos 1 uma e por menos 1 a outra, tá? Isso tudo para colocar um aqui e eu poder aplicar o meu XO tranquilo aqui, ó, tá? Essa matriz, então aqui vai ficar o quê? Então vai ficar uma matriz agora 2 por 2, ó. Vai ser C menos 3A, menos 3A, menos isso vezes isso. Vai dar B menos 2A, com menos vai dar 2A menos B, mais 2A menos B, tá? Fica ficar 1, né, menos isso aqui, ó. Como está multiplicado por menos, vai ficar mais. Então vai ficar 1, deixa eu separar aqui com cor, ficar 1 mais B menos 2A, tá? Esse aqui vai ficar 3 menos 1 vai dar 2, tá? E aqui vai ficar 0 menos menos 1 vai dar 1. E vai dar 1, tá? Aí chegamos finalmente na matriz 2 por 2, né? E é isso menos isso. Então vai ficar aqui, ó. Ficar C menos 3A mais 2A. Bem, dá para simplificar, né? C menos 3A mais 2A vai dar C menos A menos B. Então, fica C menos A menos B menos isso vezes isso, né? Então, vai ficar menos 2 menos 2B mais 4A, né? A gente quer que isso aqui seja igual a C, é o que o problema pede. Então, para isso aí ser igual a C, é que temos aqui, ó. O que é que tem aqui? Então, C. Então, 4 menos A vai dar 3A menos 3B menos. Bem, esse C. Bem, esse C dá para cortar aqui, viu? Esse 2 dá para passar para o lado de lá positivo, tá? Então o C está livre, né? Então, as condições é isso aí, ó. As condições é essa daqui, ó. O C está livre, pode ser o que for, só que 3A menos 3B tem que ser igual a 2. Aí é o que a gente. E aí isso aí resolve, né? Bom, então resolve aqui o nosso questão 4. Beleza? Então, realmente, gente, eu espero ter ajudado aí vocês, tá? Tem bastante gente, né? 27 pessoas, tá bom? Eu vou eu vou estar aqui encerrando a nossa gravação.